Fala líder, bom dia, tudo bem contigo? João Possebon e hoje é o nosso primeiro vídeo do nosso novo canal, o Papo de Líder. E hoje eu quero trazer para você algo muito interessante. Tem um livro da Brené Brown que fala a coragem de ser imperfeito. E eu resolvi gravar esse vídeo para você entender que eu não sou perfeito. E que bom por isso, porque eu posso aprender com as outras pessoas e eu tenho a oportunidade de ensinar outras pessoas. Então, esse primeiro vídeo, ele vai falar muito sobre os 4 erros que eu mais cometi na minha carreira e que por algum momento me geraram algum dano, seja pessoal ou até na minha equipe. E eu quero compartilhar com você. Então, vamos lá para o primeiro erro maior que eu cometi na minha carreira. Meu primeiro erro foi o equilíbrio emocional. Eu assumi equipes comerciais muito jovem e eu não tive a experiência, eu não fui treinado para aquilo. Não, isso não é uma desculpa. Mas é uma forma de dizer o seguinte, que muitas vezes eu estourei, e estourei mesmo com a minha equipe. Pressionado por resultado, pressionado por metas que eu tinha que atingir, pressionado pelos meus líderes, eu muitas vezes estourei. E em alguns momentos eu sei, eu reconheço, eu faltei até com respeito a eles. Já pedi perdão de todos aqueles que eu um dia ofendi e aqueles que um dia eu não tive a oportunidade de fazer. Se puder me ver por esse vídeo, me perdoe. Mas saiba, eu errei tentando acertar. E essa é a clássica, né? Você sempre quer acertar, mas acaba errando. E é aí que acontece o grande problema. Porque se eu não tiver a clareza de que eu errei e eu posso melhorar, eu sempre vou continuar cometendo erros. Então, meu primeiro grande erro foi que eu não tinha equilíbrio emocional pronto ou preparado para lidar com equipes e com grandes resultados. E por conta disso, eu acabei errando e errando muito. E eu confesso, muitas vezes eu estourei com a equipe. Estourei de levantar a voz, estourei muitas vezes por não ouvir, estourei muitas vezes por dizer que não me importa, tem que ser feito. Então esse foi o meu primeiro grande erro. E eu vou te dizer como é que eu descobri isso, tá bom? No final do vídeo eu te conto tudo. Vamos lá, vamos para o segundo erro então. O meu segundo erro é que por muitas vezes eu não tive clareza para falar com a minha equipe. Existe um ciclo da segurança, um ciclo de ouro, que nós chamamos que, como se você cortasse uma cebola e existissem várias camadas lá dentro, sempre existe o que e o como, e muitas vezes nós não chegamos no porquê. Então, quando eu não dava total clareza para a minha equipe, eu simplesmente dizia que deveria ser feito e como seria feito, o resultado não acontecia como eu esperava. Porque em alguns momentos eu não expliquei por que deveria ser feito aquilo. E aí, como eles não sabiam o que tinha que ser feito e por que tinha que ser feito, qual era a importância daquilo, o quanto aquilo nos levava para outro nível como equipe, como resultado, tanto quantitativo quanto qualitativo, eu acabava simplesmente ficando na parte mais superficial de liderança, que seria o que e o como. E eu não entregava o melhor para eles. Eu não conseguia extrair deles também o melhor. Porque quando eu conseguia extrair deles o melhor, eu fazia com que eles se desenvolvessem também e eu também, certo? Então esse foi o meu segundo pior erro e para mim muitas vezes hoje, gravando esse vídeo, fica claro porque eu não consegui alguns objetivos com a minha equipe, porque me faltou o como, tá bom? Vamos lá para o meu terceiro erro, que foi um dos mais frequentes e eu vou explicar o porquê e ele está ligado com o primeiro. Meu terceiro erro foi resiliência. Era uma palavra e é uma palavra de moda, todo mundo fala bastante, mas é difícil entender como é que ela funciona. Resiliência é a capacidade que o material tem de voltar ao seu estado natural depois de sofrer uma grande intervenção. Bem, como pessoa, quando me faltava o equilíbrio emocional, eu muitas vezes não conseguia voltar ao meu estado original. E aí eu ficava no chão. Eu fiquei por algumas vezes deitado no chão, prostrado, porque eu não conseguia voltar, eu não conseguia trazer novamente o meu estado de melhor líder para que eu pudesse entregar o melhor para a minha equipe. E isso foi muito complicado porque eles esperavam de mim uma postura, eles esperavam de mim algo grande e naquele momento eu não estava pronto. Então me faltou resiliência muitas vezes. Diante de algumas situações, diante de alguns problemas que precisavam ser resolvidos, eu não tive a habilidade de olhar para dentro e também entender que eu era frágil e que a resiliência me faria crescer novamente. Então, meu terceiro pior erro foi resiliência. A palavra é muito bonita,
mas eu não sabia praticar. Então, fica aí a dica para você. Muitas vezes a gente tem essa resiliência, essa palavra tão bonita, mas não conseguimos aplicar. Beleza? Vamos lá, quarto e último erro. E esse eu aprendi há poucos dias. Por que que eu existia? Você já me ouviu falar várias vezes que existem sabotadores mentais, certo? E que muitas vezes esses sabotadores literalmente arrebentam com a nossa vida ou com as nossas carreiras. E naquela época eu tinha um sabotador muito grande que se chamava esquivo. O esquivo é um sabotador que ele foge de conflitos. Ele entende que não vai sair nada bom de um conflito, então ele prefere deixar para trás, deixa para depois, já passou, e vamos seguir daqui para frente. E é aí que está o negócio, porque quando você deixa para trás não está resolvido, é paliativo, você só deixou para trás, precisa resolver para continuar caminhando. E eu fui esquivo durante algumas vezes, e isso gerou danos na minha carreira, que quando eu era muito confrontado por uma situação que eu não tinha resolvido, eu muitas vezes fugia, né? No sentido assim, mudava de emprego, mudava de chefia, mudava de desafio. Então, ser sabotado pelo meu sabotador esquivo, hoje eu percebo o quanto eu deixei a minha equipe algumas vezes na mão. Quando eu faço isso comigo, automaticamente eu estou falando com a minha equipe. E sim, existiram casos em que haviam situações que eu deveria estar junto, mas eu deixei que o vendedor fosse somente, ou o membro da equipe, no meu caso era comercial, fosse resolver. Na minha cabeça, ele estava tendo uma forma de evoluir, era uma forma dele se confrontar e crescer. Se deu certo? Deu muito certo. Ele também evoluiu. Só que eu poderia ter ajudado estando presente. Eu poderia ter ajudado fazendo com que ele se sentisse mais dentro de um círculo de confiança. Então, o meu quarto maior erro foi que eu me sabotava fugindo de algumas situações assim que são espinhosas. E acontecem. Ou é com o cliente, ou é com o fornecedor, é com o membro da equipe, ou é com o chefe. E por algum momento você não quer enfrentar aquilo, você simplesmente foge. Esses foram os meus 4 maiores erros na minha liderança, nesses 20 anos em que eu liderei equipes. Claro que eu evoluí muito e fui aprendendo à medida que eu fui me conhecendo, que eu tive chefes realmente, líderes que me inspiravam a viver uma vida de propósito, uma liderança de propósito. Como é que eu sei que foram 4? Porque eu fiz uma pesquisa. Eu mandei uma pesquisa para todas as pessoas que trabalharam comigo. E elas me responderam, dentre tudo que elas me responderam que esses foram os 4 que eu mais, naquele momento eu falei com elas. E tá tudo bem, e eu quero agradecer a essas pessoas, porque eu sei que elas vão assistir esse vídeo, porque eu vou marcá-las nesse vídeo. Eu quero te agradecer porque você se permitiu dizer para mim o quanto eu não pude te ajudar. E o quanto isso pode ajudar outras pessoas, outros líderes a entenderem que se eu estou vivendo esse momento com a minha equipe, se eu estou sendo esquivo, se está me faltando equilíbrio emocional, se eu estou, de alguma forma, falando mais no que e no como e não no tanto porquê, a raiz, a essência daquela ação, e se eu estou falando muito em resiliência e não estou vivendo a resiliência. Então, obrigado por você que respondeu a pesquisa, obrigado por todas as vezes em que eu precisei de você, você pôde estar comigo, e essa é a minha forma de te agradecer, porque eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive equipes muito fortes, muito boas, e essas equipes me permitiram ser quem eu sou hoje. Então, eu quero te dizer o seguinte, líder. Entenda, ser líder não é ser super-herói. Ser líder não é você ter poderes mágicos ou não ser humano, não ser frágil, não ter fragilidades. Eu quero te dizer que a minha vulnerabilidade fortaleceu a minha equipe e a vulnerabilidade deles fortaleceu a minha liderança. Então, se permita se conhecer, pergunte para a sua equipe quais são os 4 maiores erros que eu cometo com você e como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso me tornar um líder melhor para você, tá bom?